Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vinda a mais uma live, né? Vamos falar de contratações, contratação bombástica e muito mais. Veja tudo do mercado de domingo. Acompanhe o domingo 31 com novidade do mercado da bola com a agente do One Futebol, né? Liverpool acerta a compra de Isaac, Corinthians tem oferta da Roma por Yuri Alberto, Chelsea define o retorno de Jackson e Gil, PSG negocia ascenso com o Fenerbahçe, Atlético Mineiro fecha com o técnico Marin Anselmi, John anunciado no Nottingham Forest, Ten Hag perto de ser demitido no Leverkusen, Cruzeiro cede Lautaro Dias para o Santos. Marcos Leonardo fica perto do São Paulo. Vai tentar negócios de uma última hora por Lockman da Atalanta. Pula vai pagar bolada por brasileiro do Shakhtar. Manchester United pensa em Dibu Martinez, né, como plano B. Equipe inglesa busca força-tarefa para fechar com acordo com o Paquetá. Né? Vardy vai disputar o campeonato italiano e Benfica anuncia seu novo camisa 10. Vamos lá. Liverpool, na primeira notícia, né? Liverpool fecha a compra de Isaac. Né? É uma das grandes novelas do mercado da Europa, chegou ao fim. Segundo o jornalista Fabrício Urbano, o Liverpool fechou a contratação do atacante Alexander Isaac, do Newcastle. Né? O negócio deve custar 130 milhões de libras, cerca de 953 milhões, e é o mais caro desta janela de transferências. Né? O valor supera o acordo pela compra de Florian Wirtz, adquirido pelo Liverpool por 125 milhões de euros junto ao Bayer Leverkusen. A transferência do alemão também era a mais cara da história da Premier League. Corinthians tem oferta por Yuri, né? O Corinthians recebeu uma proposta da Roma pelo atacante Yuri Alberto. A informação foi divulgada pela ESPN Brasil. Segundo o veículo, a oferta é de 27 milhões de euros. O prazo curto para concluir a transferência pesa contra a Roma. Já a janela de transferência da Itália fecha nesta segunda primeiro. Que é isso, meu Deus do céu? Soltou, não acordei. Atacante, né? Atacantes voltam ao Chelsea, né? O Chelsea definiu neste domingo a situação de dois atacantes que estava de saída do clube. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, a transferência de Nicolas Jackson para o Bayern de Munique está em 100% cancelada. O senegalês já estava na Alemanha para concluir o negócio, mas vai retornar, né, a Stamford Bridge. Seja bem-vindo, pessoal. Maria da Silva, Irene Fernandes. Seja todos bem-vinda, né? Bem-vinda. Vocês que gostam de notícias de esporte, né? Querem saber de alguma informação, não? Seja bem-vindo, pessoal. Evaldo, José Bausti, Evaldo. Né? Vamos lá. Enquanto isso, de acordo com o jornalista Matheus Low, né, o Chelsea chegou a um acordo com Sandra pelo retorno de Mark Gill, né? No início do mês, os clubes já haviam se acertado por um empréstimo do jogador. No entanto, ele vai retornar a Londres para defender os Blues na temporada 2025-26. Né? Carlinhos Santana, você vive Carlindo, né? Carlindo Santana, 25-26. Será que tem alguma notícia do Flamengo ainda, desse mercado de ontem? Bom dia, como está? Estou bem, graças a Deus. E você, como está? Tudo bem com você também, né? Assim soma o Fenerbahçe, né? PSG e Fenerbahçe chegam a acordo, né, pela transferência de Marco Asensio. Né? No primeiro semestre deste ano, o atacante defende o Aston Villa por empréstimo. A informação sobre o negócio é do jornalista David Osten. Né? Estou bem, que bom. Graças a Deus. Né? Sim, segundo ele, o jornalista tinha interesse em manter o jogador, mas enfrenta limitações financeiras. Né? Está bem, né? Johnny Santos, né? E aí, como está o resultado das suas lives? Não está bem, muito bem, né? Obrigado, Darlon. Quer dizer, parece algumas pessoas nas lives, mas pouco. E na sua, como é que está? Opa, Darlon, seja bem-vindo. Segundo o jornalista Ben Jacobs, o PSG vai receber 8,5 milhões de euros pela venda, incluindo possíveis bônus. Incentiva os espectadores, né, a partilhar a tua live e convidá-los mais amigos. Né?
O Galo, né? O Galo fecha com Martim Anselmi. O Atlético acertou a contratação do treinador Martim Anselmi. A informação foi divulgada pelo jornalista André Nan. O último trabalho do argentino de 40 anos foi no Porto entre janeiro e junho deste ano, e ele acabou sendo demitido após a eliminação na fase de grupo da Copa do Mundo de Clubes. Anselmi também tem passagem por Independente Del Valle e Cruz Azul. O que você acha de Andrés Pereira no Palmeiras? Vai ser muito bom, hein? Vamos ver se faz bastante gol, né? Fiz algumas até agora. Tenho continuar para ver. Eu também. Obrigado, Carlinhos Santana. Receber distintivo de presenteador número 1. Né? A gente tem que ficar tentando, né? Até dar certo. Agora a pessoa tem que fazer todo dia, né? No mesmo horário, né? John anunciado, né, no Forest, né? O goleiro John, né, foi oficializado como reforço do Nottingham Forest. Ele chega à Premier League após passar, né, pouco mais de 1 ano e meio no Botafogo. O goleiro assinou contrato de 3 anos com o clube inglês, né? Fez alguma, né? Carlinhos, obrigado. Seria bom você colocar uma foto de fundo. Alguma foto de fundo. Mas como assim, foto de fundo? Na live? Uma minha mesmo ou... Uma minha mesmo ou do... Quer dizer, até que eu tô vendo essa do John, do Nottingham Forest, né? John Victor, né? Seria tipo assim? Em 2024 ele foi... Agora perde a... Se ele chega à Premier League após passar por pouco mais de 1 ano e meio no Botafogo, o goleiro assinou contrato de 3 anos com o clube inglês. Em 2024 ele foi peça importante nos últimos títulos, né, da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo. Isso traz o fundo verde para colocar a foto atrás, sim. Na live, né? Entendi. Isso traz um fundo verde, sim. Eu tô postando até os vídeos assim também, que eu faço, eu corto, né? Os vídeos aí posto. Mas já Leverkusen, né? O treinador Erik ten Hag está perto de ser demitido do Bayer Leverkusen. Após somente 2 rodadas disputadas na Bundesliga, a informação foi divulgada por diversos... Meus passarinhos aqui, ó. Por diversos veículos alemães ao longo deste domingo. De acordo com o Kicker, o Leverkusen vai esperar o fechamento da janela de transferências, né, nesta segunda-feira para tomar a decisão final sobre o assunto. O holandês já estaria sem respaldo, né, da diretoria, que não se manifestou em defesa do treinador após o jogo deste sábado. Né. O Leverkusen chegou a estar vencendo o Werder Bremen, né, por 3-1, com um jogador a mais, né, e em campo, mas cedeu o empate. Na primeira rodada do campeonato, o time já havia perdido de virada para o Hoffenheim. De acordo com o Bild, os problemas com a diretoria começaram em meio às negociações pela saída de Granit Xhaka. Ten Hag cobrou publicamente a permanência do meia, mesmo após ter conversado com diretores sobre a negociação. Além disso, a relação com o elenco também já não estaria boa. O treinador sequer, né, fez discurso pré-jogo no vestiário antes do duelo deste sábado. Né? Na live. Né? A foto chama atenção, chama, né? Mas a foto assim claro, com o relatório diz para o Santos, né? Cruzeiro e Santos fecham um acordo pela transferência do atacante Lautaro Dias, né? O jogador de 27 anos será cedido por empréstimo ao clube paulista por uma temporada. A informação foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio e Lucas Mussetti, né? Os salários do atacante serão bancados pelo Peixe e o Cruzeiro deve receber uma compensação pelo negócio. Né? Cadê? A foto chama atenção. Né? Ao invés de ler as informações, você poderia responder as perguntas das pessoas. Flui melhor. Eu faço as duas coisas. Eu leio a informação e também respondo as pessoas também na live. Tá vendo? Não tá percebendo não aqui, ó? Eu faço as duas coisas. Cara, obrigado, Canido. Marcos Leonardo, né? Perto. E aí, Danilo? Que? Passou. E ela? Ela foi também? Não sei se é minha azul, se ela fica, tipo, a coisa não fica... Como é que diz? Fica batendo chucaia. O espírito da gente é enganador, né? Obrigado, Carlinhos. Obrigado.
pela Rosa, né? Obrigado, obrigado. Marcos Leonardo, né? Perto de retorno. Né? O atacante, o atacante Marcos Leonardo está perto de retornar ao futebol brasileiro. Segundo o jornalista André Renan, o São Paulo tem conversa avançadíssima para contar com o jogador. Ele seria cedido por empréstimo pelo Al Hilal até o fim de 2025, com o clube árabe pagando o salário. Marco Leonardo estaria interessado em ter uma vitrine pensando na Copa do Mundo. Obrigado, Carlindo. Obrigado. Vem mesmo alguém, né? Baia, né? Após chegar, após Chelsea dificultar a saída de Jackson, o Bayern de Munique está explorando as possibilidades de fechar com os outros jogadores. E segundo David Ornstein, a Demola Lockman seria esse nome. Né? Os alemães, inclusive, teriam já feito uma oferta de empréstimo com opção de compra. Né? Eu vou ter que sair. Estou no trabalho. Tá bom, Calendo. Tá bom. Muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Muito obrigado mesmo. Depois eu vou ver se eu... Você faz live todo dia, Calendo, ou não? E qual é o horário da sua live? Eu às vezes faço de manhã, às vezes faço à tarde, né? E você, às vezes, né? Às vezes, tá bom. Vê se qualquer hora dessa eu apareço lá na tua live também. Bolada por brasileiro, né? O Pula já acertou com o Shakhtar para trazer o brasileiro Kevin. Né? Segundo o Fabrício Romano, o valor deve ser superior a 42 milhões de euros. Né? Às vezes, né? Que hora é? É até cedo a tua live? Vai de noite, né? À noite. Não tem um horário fixo. Né? Vou ver se eu tô me organizando assim para ver qual é os horários que eu fico para fazer live. Né? Se passar de manhã ou à tarde, né? Às vezes eu tô tentando os dois horários. Às vezes faço de manhã e à tarde para ver se qual que vai dar melhor. Né? Às vezes posso fazer de manhã e fazer à tarde e vice-versa. Né? A Sky Sport fala em trazer 34,6 bilhões, aproximadamente 246 milhões. O valor, no caso, já seria um recorde no clube, segundo a emissora. Não tem horário fixo. Né? Kevin, de 22 anos, foi vendido pelo Palmeiras ao time ucraniano em meados de 2024. Na oportunidade, a negociação foi fechada por 12 milhões de euros, com outros 3 milhões de euros por objetivos. Né? Pedro Lima, seja bem-vindo, seja todo bem-vindo. Manchester United quer mais. O goleiro argentino Emiliano Martinez chegou a um acerto com o Manchester United para uma transferência ainda nesta janela. Ver o que mais aqui. Sim. O acordo, porém, depende de dois fatores. Um acerto dos Red Devils com Aston Villa, que inclusive já houve um contrato, né, inicial. E o segundo, o United somente buscaria o negócio com Dibu, não caso se consiga fazer Lamens, como informou o Fabrício Romano. O belga de 23 anos do Royal Antwerp, avaliado pelo clube em 25 milhões de euros, que seria a quantia desejada para aceitar, né, a venda aos ingleses. Né? Não tem horário fixo. Né? Força-tarefa, né? Por Paquetá, o Aston Villa prepara uma engenharia, né, financeira especial para tentar tirar Lucas Paquetá do West Ham. A informação foi vinculada pelo GE. Né? Essa engenharia conta com uma proposta de 3 frentes. O valor total chegaria a 47 milhões de reais, né, ou de euros, 344,8 milhões, muito próximo do valor pedido pelo West Ham, 50 milhões. Nova experiência. O atacante Jamie Vardy vai disputar o campeonato italiano nesta temporada. O clube inglês de 38 anos acertou com um contrato com o Cremonese, válido até junho de 2026, com a opção de ser prolongado por mais um ano. Eita. A lenda do Leicester viaja neste domingo para Milão para sacramentar o negócio. Reforço encarnado. O Benfica oficializou a chegada de seu novo camisa 10, que trata do ucraniano Georgi Sudakov, ex-Shakhtar Donetsk. Vitakov. Para fechar com o meia, o atacante e os portugueses desembolsaram primeiramente 6,75 milhões por um empréstimo de um ano e que possui cláusula de
de compra obrigatória depois disso no valor de 20,25 milhões. No total, 27 milhões que ainda pode se tornar 32, já que o contrato também adiciona mais 5 milhões em bônus, né? Essa do mercado da bola passou, né? Eu ver agora se tem alguma... Guima. Betis, qual assim o negócio do Betis? Ver se já é da 10 e 8. Betis contrata Anthony, Novela Ederson e Donnarumma chega ao fim, né? Segunda-feira, né? O Anfari no mercado, o dia promete, já que hoje são as últimas horas das principais janelas de transferência na Europa. Na Inglaterra, na Itália e na Alemanha, a janela fecha às 15 horas, hora de Brasília. Na França e na Espanha, às 18h59 e em Portugal, às 19h59. Vem com o futebol, né? O Barça toma decisão sobre alvo do Chelsea. O Bayern de Munique volta a tentar Nicolas Jackson, né? United empresta Jadon Sancho a clube inglês. Tottenham chega a acordo com Colomboani. Alex Sanchez acerta com o clube de La Liga e Betis fecha com o Anthony por 159 milhões de reais. Fim dessa novela, Donnarumma e Ederson Leverkusen demite técnico após 3 jogos. Né? Agora já outras informações mais novas. Barça, às 9, já é cedo, né? Barça ou Chelsea. O Barcelona recusou a oferta do Chelsea e decidiu manter Fermín Lopes, cria de La Masia, né? O jogador de 22 anos disputou 46 jogos na temporada passada, com 8 gols e 9 assistências. O contrato de Fermín Lopes com o Barcelona vai até 30 de junho de 2029. Kerlon Juan, né? Esse parece alguma de brasileiro, né? Nova reviravolta, né? Após ter levado o não do Chelsea, o Bayern de Munique voltou a tentar a contratação de Nicolas Jackson, né? Um acordo esteve bem próximo com o atacante, chegando a pousar, né, para foto no avião rumo a Munique, mas o Chelsea desistiu do negócio após perder Lion Delap por lesão e considerar que Nicolas Jackson seria útil de lá para cá. Porém, o Chelsea pediu o retorno de Mark Gill, né, que estava emprestado ao Sunderland. Com isso, o Bayern de Munique voltou a sonhar com o Nicolas Jackson e agora a transferência pode acontecer. Eita. Já o Sancho, né? Sancho é um novo em novo clube. O Manchester United aceitou o empréstimo de Jadon Sancho ao Aston Villa. Né? A informação é do jornalista Fabrício Romano, especialista em mercado da bola. Né? Em 2024 e 2025, Sancho estava emprestado ao Chelsea, onde disputou 41 jogos com 5 gols e 9 assistências. O Aston Villa está na zona de rebaixamento da Premier League em 19º, com 1 empate e 2 derrotas. Né? Eita, tchê. Já Colomboani na Premier League, né? O Tottenham está perto de anunciar o atacante Colomboani, que estava na na Juventus e que pertence ao PSG. Segundo o jornalista Nicolo Chiara, né? O negócio está fechado. Né? Em 2024 e 2025, o francês de 26 anos marcou 10 gols em 22 jogos pela Juventus. Enquanto Colomboani deixa a Juventus, o centroavante Lois Openda chega para reforçar a gigante italiana. Openda destacou-se no RB Leipzig em 2024 e 2025. Ele marcou 13 gols em 45 jogos. Em 2023 e 2024, 28 gols em 45 jogos. Openda chega à Juventus por empréstimo com obrigação de comprar. Já o Alex Sanchez na Espanha, né? O Sevilla fechou a contratação do atacante chileno Alex Sanchez. Né? O jogador de 36 anos assinou um contrato de 1 ano com o clube espanhol. Em 2024 e 2025, a Espanha, a lenda do futebol chileno, disputou 14 jogos na Udinese, né? Sem gol, sem assistências. Né? Em 2023 e 2025, Alex Sanchez havia defendido a Inter de Milão com 33 jogos, 4 gols e 5 assistências. Após 3 rodadas, o Sevilla é o 12º com 1 vitória e 2 derrotas. Eita. Legal, até Gabi, né? Gostou, obrigado. Jogar no Sevilla agora. Né? Futuro de Anthony, né? Né? O Betis chegou a um acordo com o Manchester United e fechou com o Anthony. O jogador já havia defendido o clube espanhol em 2024 e 2025 por empréstimo, mas agora vai assinar
em definitivo. A negociação pode chegar a 25 milhões de euros, 159 milhões de reais. Com bônus, na temporada passada, Antony marcou um gol em 14 jogos pelo United e depois 9 gols em 26 jogos pelos... Bom dia, bom dia. Bom dia, né, Gabi. Eita, bom dia. Seja bem-vindo, Nilgat, não sei dizer esse nome. Coloca o seu nome, pessoal. Dança das cadeiras, né? Cadeiras, né? As novelas com o goleiro Donnarumma e Ederson, enfim, chegaram ao fim. Após longa negociação, Manchester City vendeu Ederson ao Fenerbahçe, né? O clube turco topou pagar 13 milhões e 14 milhões de euros, com 89 milhões de reais. Eita. A saída de Ederson abriu espaço para a chegada de Donnarumma. Donnarumma, aliás, que havia perdido espaço no PSG após a contratação do goleiro Lucas Chevalier, ex-Lille. Por Donnarumma, o City deve pagar 30 milhões de euros e 191 milhões de reais. Donnarumma agora vai jogar no Manchester City, né? Eita. E aí, quem mais vai ganhar? Quem mais vai ganhando, né, nesta dança das cadeiras dos goleiros, né? Ten Hag já demitido, né? A passagem de Erik Ten Hag pelo Bayer Leverkusen já chegou ao fim. O clube alemão anunciou a demissão do técnico ex-Manchester United. Depois de 3 partidas oficiais disputadas com ele, o Leverkusen venceu o Sonnenhof, né? Copa, perdeu para o Hoffenheim e empatou com o Werder Bremen. Meu Deus do céu. E você, achando que isso só acontece no futebol brasileiro? Pois é. Eita, Erik Ten Hag. Aí qual será o futuro dele? Eu digo que vai ser a Itália. Será que é a Itália? Será que é a Itália que ele? Ou ver se tem há 115 anos, né, de Corinthians, o clube tenta se erguer no futebol brasileiro. É hoje que ele completa 115 anos, né? O Corinthians está completando um ano hoje, fazendo aniversário hoje. Há 115 anos do Corinthians, né? O clube tenta se erguer no futebol, busca paz, política e sonhar com dias melhores, né? Ednei, né? Amado e odiado por muitos, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista completa 115 anos nesta segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Apesar de não ter dado uma vitória no derby do último domingo, como presente para seus torcedores, né? O Corinthians faz aniversário tentando se erguer no cenário do futebol nacional, né? Vitinho. O Corinthians deu algumas demonstrações de força nesta temporada em março deste ano. Ainda sob o comando de Ramon Dias, ganhou títulos do Paulista em cima do rival Palmeiras e encerrou um jejum de 6 anos sem conquistar taças, levando a fiel torcida ao delírio, né? Já na Copa do Brasil está mais vivo do que nunca, né? E em vantagem nas quartas de finais, né? Para chegar lá, o Timão eliminou ninguém mais e ninguém menos que o próprio Palmeiras, né? O alvinegro de Dorival Júnior foi dominante sobre o rival, conquistou a classificação com 3-0 no placar e agregado, mais que o resultado do desempenho foi superior, né? Bom dia, Davi, seja bem-vindo, Davi, né? Mais do que... O time, contudo, ainda peca na regularidade, né? Antes mesmo da final da Copa do Paulista, o Corinthians amargou mais uma eliminação na fase preliminar da Libertadores. A equipe corintiana sofreu nas mãos do Barcelona de Guayaquil e deu adeus ao sonho do título continental, que parece ainda cada vez mais distante do monumental, né? Do momento atual. Na Copa Sul-Americana, o mesmo roteiro, o Timão não conseguiu engrenar e fez uma péssima campanha na fase de grupo. Com isso, sequer se classificou aos playoffs da competição. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro, a briga do clube é mais uma vez contra o rebaixamento, né? A oscilação desta forma é muito presente no dia a dia do Corinthians. Para além disso, o clube, né, registra em endividamento, né, de 2,4 bilhões. Eita,
de reais, o que certamente não é fácil de lidar. Todos sabem dos problemas financeiros do Timão. Ainda assim, a equipe tem contrato formado ou formas de sobrevivência, meu Deus do céu. Ainda que a política do clube tenha respirado por aparelhos em diversos momentos do ano. Né? Vitinho, seja bem-vindo, Vitinho. O clube busca paz política, né? O Corinthians passou por um caos político muito grande nos seus 115 anos, né, de história. Eleito em 2004, Augusto Melo se tornou réu no caso Vaidbet 1 ano e meio depois pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Em agosto deste ano, ele foi definitivamente destituído do cargo. Augusto, porém, não aceitou a derrota e, junto de seus aliados, chegou a protagonizar um dos episódios mais tristes do Parque São Jorge. Em 31 de maio, o presidente empechado invadiu a sala da presidência e tentou reassumir o poder por meio de um ofício, mas o documento não foi reconhecido por Osmar Stabile, até então mandatário interino do Corinthians. Né? Além disso, pelo amor de Deus, Augusto Melo e seus aliados também chegaram a entrar com diversas ações na justiça. Algumas pediam a suspensão do processo no caso Vaidbet, enquanto outros requerimentos tentavam derrubar o impeachment do mandatário, afastado inicialmente pelo Conselho Deliberativo e posteriormente pelos sócios. O Senado Filipinho enviou fogos de artifício. Obrigado. Com efeito aranha. Obrigado. Muito obrigado. Presidente Osmar Stabile, à esquerda, e Fabinho, soldado executivo do futebol do clube. Né? Augusto, assim, foi definitivamente empechado, né, do Corinthians no dia 9 de agosto de 2005. Rapidamente, novas eleições indiretas foram agendadas no último dia 25. Osmar Stabile foi eleito pelos conselheiros do Timão para o mandato tampão até o final de 2016, quando se encerraria a gestão de Augusto. Né? Filipinho Castro, agora como presidente eleito, né, e bastidores aparentemente mais tranquilo, o Corinthians busca paz política para fazer todos os setores prosperarem, né, com um ambiente menos conturbado. Fica a expectativa para que o clube possa viver dias melhores no futuro próximo. Base se recuperando, né? A base do Corinthians também está no aguardo de dias melhores diante da gestão. Augusto Melo, o Timão, contratou mais de 80 jogadores para as categorias de base. Né? A contratação de reforços que pouco agregaram às equipes jovens rendeu muitas críticas ao agora ex-presidente. Né? A nova diretoria, nesse sentido, né, está trabalhando para melhorar a situação das categorias de base do clube. A administração de Stabile está avisando, né, todos os contratos assinados durante o mandato de Augusto Melo e prepara uma longa lista de dispensa. O atual mandatário trabalha em conjunto com a diretoria competente para se desfazer de alguns jogadores e enxugar folha. Né? Seria uma boa também, pessoal. O que vocês acham? Foi liderada por Carlos Alberto Aricho, né? Conhecido como Nenê do posto, e pelo executivo Alex Brasil, a diretoria de base tem se reunido com as comissões técnicas de todas as categorias do sub-7, né, ao sub-20 para avaliar cada atleta e decidir quais deles têm e quais não têm potencial para defender o Corinthians. Aqueles que recebem um diagnóstico negativo devem ser liberados. Né? Feminino segue em alta, né? Um dos departamentos de melhor funcionamento do Corinthians é o futebol feminino. Segue em alta, apesar da diretoria anterior ter atrasado o pagamento de valores referente à premiação pela conquista da
Libertadores de 2024. No último domingo, inclusive, as Brabas, né, garantiram vaga na final do Brasileiro pela 9ª vez. Zeca Gago. Né? O time também ganhou algumas peças novas que vieram para jogar bola. Agora o Timão vai atrás do seu 7º título. Além disso, o time já está garantido na próxima edição da Libertadores, né, feminina, que será em 2016. O sucesso das Brabas, assim, é algo que o Corinthians pode se orgulhar e tem que manter funcionando. Né? Ravi, né? Abraãozinho. Time feminino do Corinthians perdeu a Supercopa no início do ano, mas se recuperou e está na decisão do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda está nas oitavas da final da Copa do Brasil e disputará não só a Libertadores, mas também o mata-mata do Paulista nesta reta final de temporada. Né? Próximo jogo do Corinthians, finalizando a informação já, né, pessoal? Corinthians e Atlético Paranaense, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, data e horário 10/9, quarta-feira, às 21h30, na outra semana, né, pessoal? Horário de Brasília, local na Neoquímica Arena, em São Paulo. Fluminense e Corinthians, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, data e horário 13/9, sábado, às 21h, horário de Brasília, local Maracanã, no Rio de Janeiro. Ravi Luque, pessoal, acho que alguma... Falei do aniversário do Corinthians, né? Atlético de Madrid lança a terceira camisa 2025-26, inspirada na Nike Total 90. Né? Bayer Leverkusen demite, né? Erik ten Hag depois de 2 jogos, né, na Bundesliga. Meu Deus do céu, que pessoal. Diga, não era doido continuar com ele, não. Ai, dá pra ficar só no canto só. Seja bem-vindo, pessoal. Bem-vindo e bem-vindo. 2K e 100 já, né, pessoal? Vou ver aqui no outro, onde tá mais informação. Último dia de... Né, tem Isaac, esse que eu falei no outro... Sem acordo com o Fula, cria do Palmeiras pode assinar por time português. Né? Qual é o time que ele pode jogar, né? Cadê ele? Sem acordo com o Fula, cria do Palmeiras pode assinar por time português na Champions. Benfica ou o Benfica, será? Ou o Sport, hein? Um acerto entre Fulham e Kevin do Shakhtar Donetsk parece distante no último dia de janela de transferência das principais ligas europeias. O clube inglês se volta para outros jogadores, que é o destino do brasileiro, pode ser o Sport, né, de Portugal. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Fulham voltou a carga por Raheem Sterling, né, e Samu Chukwueze. Apesar do acerto entre Fulham e Shakhtar, o time da Premier League e o atacante não chegaram a um acordo salarial. Incentiva mais espectadores a compartilhar. Obrigado, João VMN, por compartilhar a transmissão. Né? Segundo a imprensa portuguesa, Kevin seria um sonho distante para o esporte, mesmo com a equipe na Liga dos Campeões. O valor para adquirir ao ponta de 22 anos seria acima dos 40 milhões de euros, 255 milhões de reais. Cria do Palmeiras, né, onde teve poucas oportunidades entre os profissionais. Kevin está no futebol ucraniano desde 2023. Em 57 partidas, o atacante soma 17 gols marcados e 10 assistências. Né? Muito bom, Kevin. O que vocês acham, pessoal? Tem alguma coisa que de... Agora que tem Hag, né? Lateral formado no Chelsea, reforça a Fiorentina. Bila empresta lateral ex-real ao Bournemouth. Luizinho. Marcelo contrata a promessa belga para o meio campo. Mas do Eric Ten Hag não tem tanta... Eric Ten Hag, eita. Será que ele vai para o italiano mesmo? Futebol italiano? Para onde ele vai agora, hein? Pela Copa da Alemanha, o Bayern venceu o pequeno Sonnerhof por 4-0. Mas mesmo assim foi eliminado em 3 jogos. Tá bem não, né? Corinthians rejeita a proposta de 190 milhões por Yuri Alberto. Hein?
Seattle Sounders supera o Inter Miami e Messi e companhia na fatura da Copa das Ligas, não? O Seattle Sounders, né, supera o Inter Miami de Messi e companhia e fatura a League Cup, né? Não foi dessa vez que Lionel Messi conquistou o bicampeonato da League Cup, né? Vencedor da edição de 2023, o Inter Miami buscava o segundo título, mas esbarrou no Seattle Sounders na decisão. O clube de Seattle jogava em casa e marcou 3 vezes, uma na primeira etapa e 2 na etapa final do confronto, para conquistar o torneio pela primeira vez, né? Agora o Inter Miami volta as atenções para a MLS, onde enfrenta o Charlotte no próximo dia 13. Na mesma data, o Seattle Sounders, né, joga contra o La Galaxy. Deu Seattle, né, em Seattle, né, depois de começo em cima com chutes travados e alguns escanteios. O Seattle Sounders saiu em vantagem na metade do primeiro tempo. Aos 26, Alex Roldan recebeu em liberdade na ponta direita e chegou ao fundo e cruzou na segunda trave nas costas da defesa de Rosário. Completou de cabeça no canto. O ritmo dos mandantes seguiu alto, mas o Inter Miami se segurou no restante dos 45 minutos iniciais. Né? Aos 33, Pedro de la Vega, né, tentou, bateu firme de perna direita, mas o Stari defendeu com 40. Jesus Ferreira carimbou a trave esquerda ao bater do meio da área com perigo. Né? Sendo João VMM, não tem ninguém. Né? Na segunda etapa, Messi e companhia tentaram impor ritmo para empatar o jogo, mas a vida não estava fácil. O camisa 10 argentino tentou em cobrança de falta, mas não teve sucesso e além de teve 2 boas oportunidades na área, né? Mas errou o alvo em ambas. Já na reta final da etapa complementar, aos 39 minutos, o Seattle Sounders anotou o segundo e deu números finais ao confronto. Bright travou o ataque adversário com falta em Minogu, né, dentro da área. O melhor pênalti na cobrança. O Dan bateu firme de direita no canto direito e estufou as redes para sacramentar o título. E ainda teve tempo para mais um para deixar a festa mais animada. 5 minutos mais tarde, Roldan ligou Rotok, né? Rotok na entrada, que ajeitou para a direita e invadiu a área e cara a cara com o goleiro, bateu cruzado rasteiro para dar números finais ao confronto. Eita, pessoal. Vasco passa a perda, ver esse esporte, né? Pelo amor de Deus, esporte dá uma... Ai. Na briga contra a Degola, né? Atlético supera a Volta Redonda fora de casa. Corinthians e Palmeiras fazem outro derby elétrico que acaba em empate. Né? Vitória supera o Atlético em casa e deixa o Z4 do Brasileirão. Né? Mirassol não toma conhecimento e atropela o Bahia dentro de casa 5-1. Isso é bom. Com polêmica, Barcelona fica no empate com o Raio Vallecano em 1-1. A Atlético Goianiense se impõe em casa e bate o Amazonas com facilidade. Com gol de goleiro no fim, Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã em 1-1. Santo martela na segunda etapa, mas não supera a defesa do Fluminense 0-0. O Udinese vira no primeiro tempo e bate Inter fora de casa. Eita, fora de casa. Reviravolta coloca Marcos Leonardo perto do São Paulo. Né? Atlético Mineiro encaminha a chegada do treinador ex-Porto. Eita. Ao dia deixa o Cruzeiro e será reforço dos Santos. John é anunciado como goleiro do Nottingham Forest. Vlahovic sai do banco para dar vitória para a Juventus sobre o Genoa. Quem será o treinador do... Quem será o Nunes? Nunes. Quem será o... Atlético Mineiro encaminha a chegada de treinador ex-Porto. Quem será esse treinador aí, pessoal? Poucos dias após a demissão de Cuca, o Atlético Mineiro chegou a um acordo com o novo treinador, Martim Anselmi. Chegará para sua
primeira experiência como treinador no Brasil para comandar o Galo, hein? Ainda jovem, um técnico de 40 anos estava no Porto. Ele foi demitido do comando da equipe portuguesa após a eliminação precoce no futebol de clubes, quando os Dragões foram eliminados ainda na primeira fase. Manda um salve a Genison. Salve, salve, Genison. O Peu, não. De acordo com a ESPN, a negociação está com tudo apalavrado. Ainda não há nada assinado, mas a expectativa é que a assinatura do contrato ocorra nesta semana. Em 2021, Martim Anselmi passou pelo Brasil, quando foi auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez no Inter. Sua última experiência de trabalho foi no Porto, onde em 21 jogos venceu 10 vezes, empatou 5 e perdeu 6. Manda um salve, 11 sim, hein? O John é anunciado como o novo goleiro do Nottingham Forest. Guirassy comanda a vitória do Dortmund sobre o União Berlim. Com golaço de Szoboszlai, Liverpool bate Arsenal e mantém os 100% na Premier League. Brighton castiga no fim e impõe segunda derrota consecutiva do City. Cruzeiro perde mas leva a melhor no agregado e elimina Palmeiras no Brasil o Brasileirão Feminino. Corinthians segura São Paulo e carimba a vaga na decisão do Brasileirão Feminino. Cruzeiro aproveita a bola parada e vence São Paulo e dorme como vice-líder. Com dois de Zapelli, Atlético Paranaense bate no Horizonte. Isso aqui foi outro dia, né, pessoal? Obrigado, pessoal. O CB parece que é alguma informação importante, né? Mais reforços, né? Saiba o planejamento do Flamengo sobre contratações. Né? Eita. Memphis aceita e Corinthians deverá parcelar valores pendentes com o atacante. Né? Maciel, sempre vi Maciel, né? Acabou a rodada 22, confira a tabela, né? Jogadores convocados começam a se apresentar na seleção brasileira. Né? Neymar nega a lesão e diz que não convocação para a seleção foi opção técnica. Eita. Às 23 horas. Né? Mas eu acho que eu mandei já. Tá com quantos minutos já? Já é com mais de 35, aí qualquer hora eu posso encerrar, hein, pessoal? 42 minutos e tá, encerrar uma hora. Manda um salve. Que Vasco passa aperto no final, mas vence o Sport fora e deixa o Z4. A Internacional volta a vencer e afunda o Fortaleza no Z4. Então o Fortaleza vai ser abaixado. Não tem que salvar o Fortaleza não. O usuário 998 99888. Vini e Júnior aparecem no jogo do Alverca em Portugal e causa a sensação. Né? Benfica não vacila e mantém os 100% no português. Andrés Pereira é o último reforço do Palmeiras. Esse aqui já tá bem. Namorado do Lu. Da Ló. Neymar comenta a rivalidade com Thiago Silva e critica a VAR mudaria essa regra. Sérgio usa a cabeça e Juventus supera Genoa fora de casa. Nottingham Forest anuncia a contratação da lateral Juventus. O Brajovic, Chelsea manda cancelar a transação de atacante pelo Bayern. Celo. Este acabou atrapalha a Vitão e se posiciona sobre os momentos do Inter. Roger Machado avalia várias e qualifica a vitória do Inter como alívio imediato. Ô, Fortaleza. 2025 que o Fortaleza tá tão ruim assim.
Vitória sofrida coloca o Vasco em nova posição no Campeonato Brasileiro. Zagueiro colombiano desembarca no Rio para assinar com o Vasco. Quem é esse zagueiro, pessoal? Quem é esse zagueiro do Vasco? Vasco. O zagueiro colombiano desembarca no Rio para assinar com o Vasco. Quem é esse zagueiro? O Vasco oficializou mais um reforço para o sistema defensivo. O zagueiro Carlos Cuesta, né, natural da Colômbia, chegou ao Rio de Janeiro na noite deste domingo para realizar exames médicos. Em seguida, assinar contrato de empréstimo junto ao Galatasaray Clube turco, ao qual ainda pertence. Né? Convida o Will, né? Com 26 anos, o defensor colombiano conversou rapidamente com a imprensa no aeroporto e deixou claro o desejo de se juntar logo aos companheiros para iniciar os treinos. Né? Especialista em atuar pelo lado direito da defesa, Cuesta chega para preencher a vaga aberta após a saída de João Victor. O acordo firmado prevê permanência por 1 ano e meio, além de uma cláusula que dá ao Vasco a opção de compra definitiva ao fim do empréstimo. Eita, Gabriel Oliveira, obrigado, Gabriel Oliveira, seja bem-vindo. Durante este período de transferência, a diretoria Cruz Maltina sondou diferentes opções para reforçar a defesa, entre elas né, Léo Duarte, Nino Joaquim e Tito Tormena, mas nenhuma das negociações avançou. Desde o início, porém, o nome de Carlos Cuesta era tratado como prioridade. O jogador, que chegou a estar muito próximo de fechar com o Spartak Moscou, acabou escolhendo o projeto do Vasco. O defensor colombiano carrega no currículo a titularidade pela seleção da Colômbia, né? Na última Copa do Mundo ou na última Copa América, o que aumenta a expectativa sobre sua chegada dentro de São Januário. A avaliação é de que ele reúne características consideradas raras, né, no mercado colombiano. Combina explosão física, intensidade na marcação e boa capacidade de iniciar jogadas desde a defesa. Né? LS, né? Além de Cuesta, o Vasco já movimentou a janela com outros nomes importantes, né? Thiago Mendes, Andrés Gomes, Robert Renan e Matheus França foram anunciados oficialmente e fazem parte da reformulação do elenco para a sequência da temporada. Né? Carlos Cuesta, né? Formado nas categorias de base do Atlético Nacional em Medellín, Carlos Cuesta rapidamente chamou atenção pelo potencial defensivo e acabou transferindo para o Genk, né, da Bélgica. No clube belga, viveu o período mais inconsistente da carreira, acumulando mais de 200 partidas oficiais, né, além de registrar 4 gols e 1 assistência ao longo de 6 temporadas. Em 2022 foi negociado por cerca de 8 milhões de euros com o Galatasaray da Turquia. No entanto, não conseguiu se firmar como titular absoluto e participou de apenas 9 compromissos oficiais pela equipe. Né? No cenário internacional, né, o zagueiro soma 23 convocações pela seleção da Colômbia, incluindo presença na Copa América de 2024, onde atuou como titular em parte da campanha da equipe. Alcione manda um salve. O jogo, né? Em partida cheia, né, de emoções, o Vasco conseguiu uma importante vitória sobre o Sport por 3-2 neste domingo, 31 na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter passado por momentos de pressão, o Cruz Maltino soube superar a dificuldade de garantir os 3 pontos fundamentais para ganhar fôlego na competição. Com o resultado, do time, comandado por Fernando Diniz, alcançou 22 pontos e subiu para a 15ª posição na tabela. O elenco terá uma pausa entre os dias 1º e o 9 de setembro, devido à data FIFA, voltando a campo apenas no dia 10, quando enfrentará o Botafogo no estádio Newton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Eita, Baqui, sempre vem Baqui.
Ai, ai, bate. Diniz explica a demora para mexer no Vasco no segundo tempo. Votação, votação. Matheus Almeida, sempre vida Matheus Almeida. Não, é Matheus Almeida. Aqui o 50 minutos. Shelby. Lyon vence clássico contra o Olympique de Marseille na Ligue 1. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Eu só fui só para mim ler as notícias mais importantes. Né? Terminar agora, né?